Eu sei que algo novo está vindo. E algo novo já está acontecendo. A palavra de Deus diz que eis que tudo se faz novo. Você sente cheiro nessa manhã de nova estação? Diga isso. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Quero adorá-lo. Você é tudo. Se Ele é tudo, diga isso. Meu. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi. Quase sem esperança eu estava, minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava
para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. novo dia recebi, recebi, eu recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Levanta tuas mãos essa manhã e diga isso pra Ele. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, Eu só quero adorá-lo. você é tudo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui Para testemunhar. o que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, Recebi, oh, oh, recebi, eu recebi. Novo dia, novas chances, eu recebi do meu amado. Se você é grato ao Senhor nessa manhã, fale pra Ele palavras de gratidão, libere a adoração que precisa sair do seu coração. Sou grato, grato. Lutamos com armas de fé e nada irá me impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos.
Vamos! Eu te muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível és, os reinos em vão, seu trono acima está. Teu nome imutável és, imutável és. E ele vem como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem aos céus, poderoso és. Oh,
Ele é Yeshua. Ele é o meu amado, o meu amado. Ele é o meu amado. O meu amado é Yeshua. Talvez outro tenha outro nome, mas ele tem o nome que está acima de todos. Ele é Yeshua. Amado meu, Jesus. Abra seu coração nessa manhã e se deleite, porque Yeshua está nesse lugar. E quando ele vem, nada é mais natural. Ele é deixa o céu descer, deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer, e deixa o céu descer. Ele está aqui. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, e deixa o céu descer, deixa o céu.
mais nada. A tua presença que faltava em mim. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra todo vazio que havia em mim. A minha alma buscava a tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Oh, oh, oh. Muito obrigada, Jesus, por essa presença, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu toque tão precioso essa manhã, Jesus. Obrigada, meu Deus. Porque aqui compreendemos e entendemos que somente o Senhor pode nos satisfazer, Jesus. Podemos andar por onde for, caminhar por onde for, nos lugares mais lindos, mais longínquos desse mundo, Jesus. Mas nada se compara a beleza, Jesus, da tua presença, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui, Deus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor atendeu o nosso chamado, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Só o Senhor, Jesus, nos satisfaz. Nós declaramos aqui, meu Deus, que só o Senhor nos satisfaz, Jesus. Nada mais pode nos satisfazer, Jesus. Somente o Senhor, meu Deus, somente a sua presença. Somente a sua presença nos nutre tudo que nós precisamos, Jesus. Nada mais, Jesus, nada mais nos satisfaz. Nada mais, Jesus. Pai, Tu és livre aqui nesse lugar, Deus. Tu és livre, Espírito Santo, para tocar-nos, Jesus. Deus, para tocar-nos de forma tão preciosa, meu Deus, que nunca mais sejamos as mesmas, Deus. Eu sei que a minha oração e a oração de cada mulher aqui essa manhã é que nunca mais sejamos as mesmas, Jesus, diante de Ti, Pai. É que o Senhor nos marque profundamente esses dias, que nós nunca venhamos esquecer do que aconteceu aqui, Pai. Nos marca, Jesus, não permita que saiamos daqui, meu Deus, como entramos. Não permita que saiamos daqui, Jesus, com um fogo pequeno, mas que seja um fogo queimando, ardente pela Tua presença, uma fome e a sede, Pai, como o salmista diz, como as costas anseiam pelas águas, meu Deus, a nossa alma anseia, Jesus, por Ti. Deus, nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Diariamente, Jesus, ansiamos por Ti, Pai. E que essa seja a realidade dessa casa. E que essa seja a realidade dessas mulheres, Jesus. Que nós tenhamos todo dia nossa fome, nossa sede, Jesus, por Ti. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, esteja conosco, Pai, essa manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém, mulheres. Aleluia. Aleluia, gente. Deixa eu me recompor aqui, porque Jesus me achou ali. Vai estar difícil pregar essa conferência. Como a pastora falou ontem, é difícil pregar, porque Jesus está fazendo algo realmente sobrenatural. Ontem
foi muito precioso. Obrigada. Foi muito precioso para mim. Jesus falou muito comigo através da palavra, né? Coisas realmente assim que eu queria compreender o que eu vivi, né? E Deus ali trouxe muito claro para mim a guerra sobre permanecer, a guerra, né, por estar na presença de Jesus. Realmente nós vivemos isso. Às vezes achamos que não, às vezes achamos que nossa guerra, como a pastora falou ontem, o nosso maior inimigo é o diabo, que ele vem com opressões, com medos, com angústias, mas não, a nossa maior guerra é de permanecer mesmo. E como é bom quando a gente permanece, né? Como é bom colher os frutos da perseverança, da permanência. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, se eu conseguir. Vocês falam amém, gente, dá glória a Deus, que eu vou entender que está fluindo. Que eu tô até me tremendo ali, porque Jesus falou muito comigo ali. Quase que eu caio. E estou muito feliz mesmo. Meu sentimento, assim, realmente, né, enquanto eu estudava para essa palavra, que eu pensava no que eu iria falar para essas mulheres, né, falar aqui na conferência. Queria agradecer também a oportunidade. Para mim é uma grande responsabilidade, um grande privilégio estar aqui no meio de mulheres tão incríveis, né? Vai passar aqui mulheres assim de Deus, mulheres que viveram experiências incríveis com o Senhor. E eu até falei, Jesus, porque o Senhor me escolheu, né? Porque assim, eu olho para elas e eu fico, meu Deus, né? O que há em mim? Mas eu creio que Deus quer compartilhar algo com vocês através da minha vida, e eu sou muito grata por isso, né? Para mim, como eu falei, é uma grande responsabilidade falar de Jesus, daquilo que Ele fez por mim. E enquanto eu estudava, o sentimento que vinha no meu coração, na verdade, já tem uns meses que Deus fala comigo sobre isso, é o contentamento na presença. É você ser feliz na presença, independentemente das circunstâncias. É você anelar pela presença do Senhor, mesmo quando ao seu lado e à sua direita, à sua esquerda, tudo não vai bem. Quando as circunstâncias não estão como a gente queria que estivesse, né? Mas o seu coração está ali satisfeito na presença, seu coração está ali alegre na presença. E até o diabo pergunta, meu Deus, mas eu estou pressionando tanto essa menina, estou pressionando tanto essa mulher, o que ela viu, o que ela encontrou, que ela não está ali despedaçada, chorando, se acabando. Ela encontrou Jesus, ela encontrou o prazer na presença de Deus, ela encontrou a alegria na presença de Deus, ela encontrou tudo aquilo que ela precisa na presença de Deus. Então é sobre isso que eu queria falar. Eu queria que a gente abrisse a nossa palavra em 1 Samuel 1, do 1 ao 19. Pode colocar aí, Mirelle. Mas eu vou abrir aqui também. Tá. Eu vou ler aqui com vocês. Havia certo homem de Ramataim, sulfita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraim Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado e uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor.
Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Vamos ficar aqui nessa parte? E aqui fala de uma mulher que amava a Deus, todos concordam comigo, né? Ana amava o Senhor, continuamente, anualmente, ela ia à casa do Senhor, junto com sua família, oferecia sacrifícios a Deus. E eu creio muito que Ana amava o Senhor, Ana era uma mulher de Deus, mas a palavra fala que ela tinha um espírito amargurado. E que ela, né, continuamente também era provocada, e ela ficava sem comer, sem beber, né? E esse espírito amargurado me chamou muito a atenção. E às vezes a gente se pergunta como pode alguém que ama o Senhor, alguém que continuamente está aqui na casa do Senhor, servindo às vezes o Senhor, pode ter um espírito amargurado. O porquê que isso acontece? O porquê que nós tenhamos um espírito amargurado, temos um espírito amargurado. E eu cheguei à conclusão que é a falta do contentamento na presença de Deus, né? É não encontrar em Deus aquilo que nós precisamos e achamos que vamos encontrar em outras coisas. Ana acreditava que a sua alegria estava em ter filhos. Depois que ela tivesse filhos, o espírito dela não seria mais amargurado, ela seria feliz. Mas o que ela não compreendeu, o grande segredo é que, independentemente dos filhos, independentemente de um bom casamento que ela tinha, de um marido que a palavra fala que ele dava porção dobrada para ela e ele a amava, então provavelmente ele tratava muito bem Ana. Mas isso também não é isso que nos satisfaz, não é isso que nos traz alegria. O grande segredo é entender que na presença de Deus nós somos satisfeitas. Sabe, não adianta a gente procurar em outros lugares. Ontem a pastora falou aqui muito bem, que às vezes a gente acha, quando a gente é solteira, eu pensava isso, que quando eu casasse, pronto, eu ia ser completa. E aí, casei, meu esposo é um ótimo marido, mas eu não sou completa com ele, por causa dele, né? E aí eu achava, não, é quando eu vou ter filhos. Eu sei também que não. Eu sei que quando Deus me der os meus filhos, eu sei que eu não serei completa. Quando Deus pode ser que, quando eu tiver uma casa maior, Deus pode me dar uma casa maior. Eu posso ir para vários outros lugares, eu já viajei para lugares lindos. E eu ficava assim admirada, eu falava, Deus, isso é tão lindo, mas eu sei que aquilo ali não me satisfazia. O que me satisfaz é estar aqui na presença de Deus. Nada se compara ao que eu sinto quando estou aqui. E é isso que Deus quer de cada uma de nós. Eu creio que é esse lugar que Deus quer nos levar nesse tempo. É de entender que Ele nos satisfaz. A gente fica lutando, procurando coisas, cobiçando coisas. Pensa que algo nos satisfaz, o dinheiro, o casamento, os filhos, enfim, coisas materiais, mas nada disso vai preencher o vazio que há no nosso coração. Somente o Senhor. Somente o Senhor pode suprir as necessidades da nossa alma, sabe? Somente o Senhor pode nos trazer alegria. E a alegria, o salmista fala no Salmos 16, que no Senhor há plenitude de alegria. E é nesse lugar que a gente encontra isso em nenhum outro lugar. Amém? E eu queria, nesse ponto, trazer uma comparação com a vida de Paulo. Eu queria ter falado de outras coisas, mas Deus falou muito comigo a respeito de Ana. E eu entendi que era sobre Ana que eu deveria falar. Mas eu vou abrir um parêntese para falar um pouco de Paulo, para que a gente compreenda sobre uma pessoa que encontrou esse prazer na presença de Deus. Em Filipenses 4:1, pode abrir rapidinho. Filipenses, que eu não anotei aqui. Filipenses 4:1, mas é bem breve. Ele fala que ele se sentia satisfeito em todas as circunstâncias. E ele diz, a quem ama... Não, acho que eu anotei errado. Passa um pouquinho. Não. Depois eu vou ver direitinho, gente. Mas ele fala que ele se sentia satisfeito em todas as circunstâncias. E ele fala que ele sabia o que era passar necessidade, ele sabia o que era ter muito, ele já tinha sido preso, ele já tinha passado por inúmeras coisas, mas ele estava satisfeito. Por quê? Porque ele encontrou o Senhor. Ele encontrou a satisfação dele na presença do Senhor.
Então aqui a gente olha um homem e a palavra fala, na verdade alguns historiadores falam, que nesse momento que Paulo escreveu Filipenses 4:1, que ele fala a respeito de estar satisfeito, ele estava preso, numa prisão, provavelmente numa prisão em Roma. E um homem preso, né, e eu acredito que ninguém nunca ficou preso, né, eu nunca fiquei presa, mas deve ser uma situação horrível, deve ser algo assim realmente... Né, você está ali presa no lugar, não poder sair, deve ser muito ruim, né? E você poder declarar isso, que você é satisfeita, porque você encontrou algo muito maior. É porque você viu algo muito maior. Obrigada, tia. Só beber aqui. Então, você conseguir declarar isso, é porque realmente, né, você encontrou a beleza de Jesus, você entendeu o propósito, você compreendeu quem Ele é, né? E por mais, independente das circunstâncias, o Senhor se tornou tudo aquilo que Ele precisava. E a palavra fala, nesse versículo, depois eu falo, porque eu acho que eu anotei errado. Não estou... pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Obrigada, você está esperta, hein, Mirelle? Pois aprendi a contentar-me. Essa palavra contentar-me, a tradução original dela é autarques, e significa um contentamento profundo. E alguns filósofos usavam ela para retratar algo que era independente, né? Ou seja, você queria falar independente de tal circunstância, independente de tal coisa, você usava essa palavra. Então, na tradução original, fala que independentemente do que ele passava, independentemente se ele estava preso, independentemente se ele estava solto, independentemente se ele estava no naufrágio, independentemente se ele estava rico, se ele estava pobre, se ele tinha alguém com ele, se ele estava sozinho, se ele sofria perseguição ou não, independentemente disso, havia um contentamento profundo no seu coração, porque ele entendia que não eram as circunstâncias que pautavam a vida dele, não eram as circunstâncias que definiam o seu propósito, mas sim o Senhor. O Senhor definia a vida dele, o Senhor definia a sua alegria, o Senhor é quem definia. Por quê? Porque ele encontrou na presença do Senhor algo muito maior do que as circunstâncias. E voltando para Ana, a gente via que Ana não sentia isso que Paulo sentia, por quê? Ela queria ter filhos. Ana desejava ter filhos. Então, como o pastor até falou ontem, eu achei isso, eu até anotei, ela disse que Jesus não pode ser um meio para nós. Jesus é o fim, é o nosso maior objetivo. E para Ana, em algum ponto aqui, Jesus era o meio para ela alcançar o seu desejo de ter filhos, né? Era uma mulher estéril, então ela precisava de um milagre. Então, Jesus era o meio para Ana e não o fim. Mas se a gente for ler lá em 1 Samuel 2, quando Jesus atende o desejo de Ana, quando Jesus responde a Ana, ela fala: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. E aqui a gente pode ver uma mulher que não somente está feliz porque o Senhor atendeu sua oração, porque se a gente for ver, quando a gente estava lendo, e se a gente for 1 Samuel, você vai ver que Ana, quando recebeu Samuel do Senhor, quando o Senhor atendeu sua oração, quando ela teve graça ali diante de Deus e pôde gerar um filho, Ana entregou o seu filho ao Senhor. Então, Ana não ficou com Samuel. Ana entregou seu filho no templo e Samuel cresceu no templo. Mas aqui, no Salmos 2, a gente vê uma mulher que entregou, que se sacrificou, que entregou tudo que ela tinha, mas que ela estava feliz. Por quê? Porque ela compreendeu que Jesus não era mais o meio, Jesus era o fim, né? Jesus era o objetivo da vida dela. Ela encontrou prazer e satisfação no Senhor. Ela encontrou tudo aquilo que ela precisava e ela entendeu que não era um filho, não era um casamento, não era nada do que ela pensava que era, mas sim o próprio Deus. Então Ana pôde ver ali seu coração mudar. Ela não tinha mais um espírito amargurado. E eu creio que é isso que o Senhor deseja de cada um de nós, né? Que a gente não tenha esse espírito amargurado, que a gente não viva, né, amargurada. Eu lembro, mais uma vez, a pastora falou ontem, que a gente precisa viver uma vida
uma vida que vale a pena ser vivida para Deus, sabe? Que a gente voe, que a gente, sabe, alcance lugares mais altos na presença de Deus e que a gente deixe para trás essas coisas que nos prendem, que nos amarram, que nos entristecem. As circunstâncias são difíceis, gente, eu sei que elas são. Eu sei que passar por certas coisas às vezes é muito doloroso, né? E é normal a gente se entristecer, é normal a gente chorar um dia, dois, mas não é normal que você paralise no meio da sua dor. Não é normal que você perca aquilo que o Senhor tem para você, paralisada numa dor que o Senhor pode curar. Eu gosto muito do Salmo 126, que ele fala que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Enquanto você caminha plantando as sementes, você vai voltar colhendo seus feixes com muita alegria. Então, você não parou de andar, você não parou de crer no Senhor, você não parou de servir, você não parou de amá-lo, você não parou de estar aqui na sua presença, mesmo que você tenha feito isso com lágrimas nos olhos. Então, é isso que o Senhor deseja de cada um de nós, porque tristezas, porque desejos, todo mundo aqui deseja algo. Eu desejo algo para a minha vida que eu ainda não alcancei. Eu quero coisas do Senhor, mas isso não é o fim para mim, sabe? Eu sei que se eu tiver isso ou se eu não tiver, eu serei feliz, né? Eu serei feliz na presença de Deus. Por quê? Porque eu encontrei no Senhor aquilo que me satisfaz, mas nem sempre foi assim, sabe? Eu estou falando isso para vocês hoje e eu vivo nessa guerra mesmo, constante, como foi falado aqui ontem, nessa guerra constante de encontrar esse prazer no Senhor, porque não é fácil. Eu estava lendo um livro essa semana sobre essa palavra. O livro se chama Plena Satisfação em Deus. Ele é bem pequenininho, muito bom. Quem quiser ler ele depois, ele é do John Piper. E ele fala que o desejo de Deus não é que a gente sinta o dever de ter prazer na presença dele. Porque muitas vezes nós cumprimos as obrigações na igreja, né? Então, eu venho aos cultos porque é um dever meu como cristão vir aos cultos. Eu sirvo ao Senhor porque é um dever meu servir ao Senhor, servir à casa de Deus. Então, muitas vezes, nós vemos a vida cristã como um dever, né? Eu tenho o dever de fazer isso por Jesus, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente tenha o prazer de servir, o prazer de vir aos cultos, o prazer de amá-lo, o prazer de adorá-lo. E ele fala que muitas vezes nós precisamos agir com o dever, não que seja certo, mas nós precisamos agir com esse dever porque o nosso coração é preguiçoso. O nosso coração, ele é lento para amar as coisas de Deus. E parece que a gente se entrega a essa preguiça, né? A gente se entrega a essa lentidão. Fala, não, depois eu vou buscar a Deus. E a gente vai se entregando a essa preguiça e o nosso coração fica preguiçoso. E o que acontece? A gente vai se encantando pelas coisas que são mais fáceis, né? O diabo está aqui, nos entregando banquetes o tempo todo, né? Ele entrega os banquetes, entrega os banquetes, entrega os banquetes, e o nosso coração preguiçoso, porque nós não queremos dedicar tempo, nós não queremos nos sacrificar, nós não queremos as coisas mais difíceis, então nós vamos aqui nas mais fáceis, nos banquetes mais fáceis. E aí a gente vai se encantando, cobiçando as coisas desse mundo e achando que as coisas desse mundo podem nos preencher. E a gente começa com relacionamento, começa ali, enfim, comprando muito, começa achando que os filhos vão me preencher. E a gente vai nessa ânsia de procurar algo para satisfazer o nosso coração. E a gente fica nesse ciclo vicioso. Eu mesmo já me encontrei várias vezes nesse círculo vicioso de achar que algo poderia me preencher, quando, na verdade, meu coração estava preguiçoso, estava lento para me entregar verdadeiramente para Deus, né? E quando eu entendi isso, eu passei por isso, gente, eu vou depois contar assim mais a fundo o testemunho, mas esse ano, Deus precisou chamar a minha atenção. Foi até através da vida da minha pastora, né? Ela deu uma palavra, eu já entendi. Falei, estou toda errada. E quando ela veio, ela me chamou, disse, eu preciso conversar contigo pessoalmente, né? Aí eu falei, eu já sei o que é, eu já fui sabendo, né, que eu ia ouvir. Quando ela começou a falar, eu falei, pastor, eu sei, estou toda errada mesmo. É isso mesmo, eu preciso, né, eu preciso ir mais profundo, eu preciso me dedicar mais, preciso não somente encarar o que eu faço aqui na igreja como um dever, mas como um prazer. Eu me perdi, gente. Eu me perdi mesmo porque, como eu falei para vocês, rapidamente a gente se perde.
Rapidamente a gente se distrai, rapidamente as coisas desse mundo vão preenchendo o nosso coração e a gente nem percebe. A gente acha que está ali abalando porque está vindo para a igreja, não faltava culto. Eu estava sábado, domingo no culto. Se era para servir na igreja, eu estava servindo. Se era para resolver coisa da igreja, eu estava resolvendo. Se era para discipular, eu discipulava. Estava fazendo tudo certinho, como manda, né, o cronograma. Estava toda certinha nesse sentido. Mas eu não tinha prazer no que eu fazia. Não tinha prazer e eu sabia disso. O Senhor o tempo todo falava comigo. Eu via o Senhor tentando chamar a minha atenção, mas eu, preguiçosa, um coração preguiçoso, não, vou ficar aqui. Aí eu ficava o dia todo cobiçando as coisas desse mundo, né? Cobiçando as coisas dessa terra. Eu, nessa época, assim, até compartilhei com minha discipuladora, eu falei, Nayara, eu estou gastando demais, né? Eu não sei vocês, como vocês se distraem. Eu me distraía muito comprando. Meu marido não está aqui, graças... Ah, ele está ali, gente, mas... Ele veio, me entreguei. De vez em quando eu pedi a ajuda dele, ele, o que tu está fazendo com o teu dinheiro? Né? E assim, de fato, eu olhava, eu cobiçava as coisas, eu queria comprar. Né? Isso era uma forma de satisfazer meu coração. Me satisfazia naquele momento. Aí depois eu ficava, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu comprei isso? Eu nem precisava disso. Né? Lá em casa mesmo, esses dias eu estava vendo meu guarda-roupa, eu falei, gente, tanta coisa que eu nem uso. Né? Tem coisa aqui que eu não sei nem por que eu comprei, que não tem nada a ver comigo, que nem parece comigo, e está lá. Né? Mas por quê? Porque é nessa busca desenfreada de satisfazer o nosso coração. E a gente acha que isso nos satisfaz, mas não satisfaz o nosso coração. Então, eu vou falar um pouco assim, de trás para frente, o meu testemunho, começando pela parte do prazer, né? O porquê que eu comecei a compreender isso. Antes um pouquinho, eu já tinha compreendido isso no Senhor, que eu precisava me dedicar a Ele, que eu precisava encontrar esse prazer nele. E quando eu cheguei nessa igreja, estava prestes a me casar com o Mateus, eu me dediquei muito. Gente, eu sempre gostei muito de estar aqui na casa de Deus, sempre amei muito a igreja. Eu moro longe dos meus pais, desde os meus 12 anos, né, meus pais moram no interior. Então, assim, eu sentia muita falta de uma família. Eu sentia muita falta, assim, de uma casa, de um acolhimento, né, porque minha irmã era casada e ela não me dava muita atenção, né, porque ela tinha que dar atenção para o esposo dela. Então, meus pais moravam no interior, era um pouco distante. Então, eu sentia muita falta disso. Quando eu cheguei na igreja, eu encontrei esse lugar, sabe? Eu encontrei uma família, eu encontrei pessoas que iam me buscar, que almoçavam comigo no domingo, que estavam comigo o tempo todo. Então, assim, eu me apaixonei pela igreja, eu me apaixonei por isso aqui, eu me apaixonei também por Jesus. Não conhecia nada sobre Jesus, não tinha muito contato, os meus pais não... Lá em casa ninguém, assim, era muito da igreja, né? Então, assim, a gente era meio que largado, assim, em relação a Deus, né? Então, assim, eu encontrei mesmo um amor, fiquei realmente muito apaixonada por Jesus. Na época, eu até namorava uma pessoa, a pessoa disse, escolhe, eu ou Jesus, exatamente assim, com essas palavras. E eu sem pensar duas vezes, gente, eu acho que eu tinha uns 2 meses que eu estava assim, indo para a igreja, eu falei, não posso largar isso aqui. Eu não posso deixar isso aqui. Jesus, para mim, eu preciso conhecer mais de Jesus. Né? Então, ali eu terminei um relacionamento, acho que tinha de 1 ano, 2, nem lembro mais, enfim. Né? Mas ali eu entendi, naquele momento, assim, decidi por Jesus e eu vivi coisas, assim, extraordinárias. Vivi coisas maravilhosas em Deus, fui aprendendo, fui me aprofundando em Jesus, fui conhecendo mais e eu me apaixonei de verdade. Então, depois eu me casei com o Mateus. Mateus caminhava comigo na igreja, a gente era líder de célula juntos, a gente se batizou juntos, né? Então, assim, a gente vivia realmente um propósito juntos no Senhor, né? E passadas algumas circunstâncias, o meu esposo, vou ser bem breve, gente, porque o tempo está um pouco corrido. Passado algumas circunstâncias, né, a gente passou por uns momentos difíceis, né, principalmente na pandemia, o meu esposo se dedicou totalmente ao trabalho. Ele até conta isso no testemunho dele. Ele se dedicou totalmente ao trabalho e esqueceu das coisas de Deus. Lembra do coração preguiçoso? Né? Então, assim, o coração preguiçoso acha que não dá para se dedicar a 2 coisas.
Ou você se dedica ao trabalho, a ganhar dinheiro, ou você se dedica a Deus. Por quê? Porque às vezes a gente está aqui na igreja e a gente acha é muito compromisso, é muita coisa, não dá. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Ou eu fico com minha família ou eu vou na igreja. Ou eu faço, enfim, ou estou com os meus amigos ou eu vou para a igreja. Não, gente. A vida com Deus, aí a gente tende a dividir. Não, é vida profissional, vida pessoal, vida com Deus. Né? São como se fossem 3 coisas separadas, mas não. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para o Senhor, as coisas precisam se adaptar à nossa vida com Jesus. Sabe? Tudo precisa se adaptar a nós. Ontem eu estava vendo uma pastora falando sobre filhos, eu ainda não tenho filhos assim pequenos, né? E ela falando, uma discípula falou comigo que estava com pena dos filhos, de trazer os filhos para a igreja, porque eles estavam estudando muito. Então, eles não vinham para a igreja porque estavam cansados de estudar. E aí a pastora começou a rir, ela falou, minha filha, não faça uma coisa dessa. Sabe, seus filhos vão amar a presença de Deus, se ele vê você amando a presença de Deus. E como ele vai ver você amando a presença de Deus, se você abre essas brechas para os seus filhos, se ele acha que é normal ficar em casa, descansando a vida, a mente, a alma, né, para não vir no culto, que é isso. Né? Então, ela deu uma bronca lá e eu falei, é exatamente isso que eu penso. Sabe, porque muitas vezes na minha casa, nós passamos por isso. Ontem eu estava até falando para o meu esposo, ele disse, eu não lembro disso. Mas acontecia muito lá em casa. Muito não, mas acontecia bastante. Ele trabalha nos finais de semana. E quando chegava, não sei quem é dessa época aqui na igreja, que a gente tinha Tadel de manhã, 8h30, e vinha para o culto 5 horas da tarde. Então, era o dia todo na igreja. E eu era dessa época. E aí ele falava, não vai hoje não para a igreja. Que ele chegava sábado cansado, né, do trabalho, que ele é fotógrafo. E ele, não vai hoje não para a igreja, vamos ficar aqui para a gente descansar um pouco, ter um tempo de qualidade juntos. No domingo, dia de vir para a casa de Deus. Eu falei, não. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou, lá é 2 horas, não vai custar nada. Eu vou, quando a gente voltar, a gente tem nosso tempo de qualidade, até 5 horas, e 5 horas eu vou para a igreja. Né? Se quiser ir, tudo bem, se não, eu vou sozinha. Né? E por várias vezes foi assim. Eu vim sozinha, meu esposo ficava em casa, descansando. Né? E ele estava afastado, realmente, dos caminhos do Senhor. Ele conta isso no testemunho dele, né? Que ele deixou mesmo o coração dele se distrair pelas coisas dessa terra. Né? E por que eu trago isso aqui hoje? Né? Muitas vezes eu vi mulheres que caminhavam junto com seu esposo, casaram e se afastaram da presença de Deus. Por quê? Porque acharam que se viessem sozinha ou se deixassem o seu marido sozinho em casa, pronto, ia acabar tudo. Né? Vai acabar casamento, vai acabar minha vida. Mas não, gente. Não acaba, não. Acaba a nossa vida se a gente se desvencilhar das coisas de Deus. Se a gente, decidir pelas coisas desse mundo e não decidir pelas coisas do Senhor. Muitas vezes, eu vinha sozinha para as coisas. Muitas vezes eu fiz célula sozinha na minha casa. Meu esposo não participava, eu era líder de célula sozinha. Ele ficava lá como visitante da célula. Mas em nenhum momento eu deixei e falei assim, não, eu só vou ter célula quando meu esposo puder ser líder comigo. De forma alguma. Por quê? Porque eu entendi que meu maior propósito era Jesus e o maior propósito da minha casa era Jesus. Se Jesus não fosse o centro da minha família, se Jesus não fosse o centro da minha vida, muito provavelmente não seria o centro do meu esposo, da vida do meu esposo. Né? Então, eu creio muito nisso. Se nós dois tivéssemos bambeado, se nós dois tivéssemos se afastado, nem eu nem ele estaria aqui hoje. Né? Então, nós passamos realmente, foram 4 anos. Eu era como Ana, mas não amargurada. Eu era como Ana orando. Eu orei 4 anos para que ele voltasse aos caminhos do Senhor. Em nenhum momento, acredito que algumas me conhecem aqui, em nenhum momento eu ficava me lastimando por aí. Em nenhum momento, claro, eu chorava para quem eu tinha que chorar. Né? Minha discipuladora sabia, orava junto comigo. Mas em nenhum momento, gente, vocês me viam me arrastando aí pela igreja, amargurada, pedindo para que sentissem pena de mim de forma alguma. Porque eu entendi que Jesus era o maior propósito da minha vida. Eu amava servi-lo, eu amo servi-lo, Eu amava estar aqui na casa do Senhor. E Mateus respeitava muito isso. Ele até fala, hoje ele diz, lá em casa, era eu. Eu sabia que o maior propósito de Deus era comigo. Ele não era o maior propósito dele, não era trazer Mateus para a igreja. Era eu.
Eu que tinha que servi-lo, eu tinha que amá-lo, eu tinha que adorá-lo. Ele queria tratar o meu coração, ele queria tratar a minha alma. O maior propósito não era o meu casamento, não eram os meus filhos. O maior propósito dele não era a minha casa, era eu. Então, assim, eu entendi isso e eu me submergi nesse lugar, sabe? Eu me aprofundei nesse lugar. E eu fui muito tratada, eu fui muito quebrada por Jesus. Eu amadureci muito. Quem me conheceu anos atrás e talvez me conheça hoje, eu acredito que... Eu acho isso, que eu amadureci. Eu espero que as pessoas... Pastora disse que sim, eu acreditei. Então, assim, mas eu acredito que é por isso, porque eu me expus à presença de Deus, sabe? Em nenhum momento eu deixei que as circunstâncias roubassem o que era mais precioso para mim, que era Jesus. Então, eu vivi isso na minha casa, eu me posicionei, e muitas vezes eu tive que me sacrificar, como Ana aqui. Ana, ela se sacrificou totalmente, ela entregou o seu filho a Deus. Isso custou muito, muito para ela, com certeza, custou caro para ela. Custou provavelmente tudo, porque era o que ela queria. Mas por muitas vezes Deus vai requerer isso de nós, um sacrifício, sabe, uma entrega total. E você talvez esteja aí só esperando essa palavra, só Deus falar, venha, só esperando que você realmente se entregue por completo a Ele. Então eu me entreguei nesse período, me entreguei mesmo. E meu esposo é testemunha disso lá em casa. Não, por nenhum momento eu falava, vou sair da igreja. Não, de forma alguma. Eu entendi, a gente passou por momentos assim, muito difíceis, a gente passou por coisas realmente que chegou assim, um ponto de quase nos separarmos. Mas eu entendi que o propósito de Deus era muito maior. E nós hoje estamos juntos para a glória de Deus. E meu esposo está aqui, servindo essa casa, amando o Senhor, principalmente, Ele ama o Senhor, depois de 4 anos ele voltou, ele retornou, o Senhor falou ao coração dele, ele se submeteu ao Senhor, e ele está aqui hoje, ele está aqui servindo, principalmente amando o Senhor, mais do que a mim mesma. Essa é a minha oração na vida do meu esposo, que ele ame a Deus mais do que a minha. É a minha oração para os meus filhos, que os meus filhos amem a presença do Senhor mais do que eles me amam, sabe? Que eu ame a presença do Senhor, continue amando a presença do Senhor mais do que meu esposo, mais do que minha casa, mais do que os meus filhos. Porque, gente, é isso que realmente nos satisfaz, sabe? Não há nada nesse mundo que você procure, que você tente preencher seu coração, que vá realmente satisfazer a sua alma. Então, passado esse período com meu esposo, Deus tinha restaurado a nossa casa, glória a Deus. Deus fez muitas coisas na minha vida, na dele. Ele voltou a liderar a célula, discipular pessoas, supervisor junto comigo, tá aqui nessa casa servindo. E aí, como eu falei, não sei se eu comentei no começo, eu era como Ana. Meu sonho era ter filhos, E como a gente passou por muitos percalços no casamento, o sonho acabava se adiando, se adiando, mas Deus sabia que esse era o sonho do meu coração. Eu queria muito ser mãe. Vou até me emocionar, peraí, gente. E meu esposo também queria muito ser pai. E no ano de 2024, quando Deus realmente restaurou o nosso casamento, a gente estava vivendo assim, um tempo muito bom no Senhor, estava muito feliz. Eu recebi a notícia, eu e ele, de Deus, que eu estava grávida. E, nossa, assim, para a gente foi um sonho mesmo, assim, parecia que a gente estava assim, no céu mesmo, eu e ele. Aí foi em novembro, e eu falei, meu Deus, meu presente de aniversário, Deus me deu, vou contar para minha família no dia do meu no Natal, porque minha família mora no interior, então todo mundo vem. Então eu já tinha comprado tudo, já tinha programado tudo como ia ser, comprei lembrancinha para meu pai, para minha sogra, para minha mãe, para minha irmã, já sabia, já tinha planejado tudo. E estava muito feliz. E quando chegou em dezembro, eu acho, um dia depois do meu aniversário, que meu aniversário é 22 de dezembro, e a gente ia fazer a primeira ultrassom no dia 23, que aí eu ia contar no dia 25, no Natal, para minha família. A gente teve a triste notícia, que eu tinha perdido meu filho. E para mim, assim, foi como um balde de água fria, sabe? Naquela sala, eu lembro até hoje.
eu falo, amor, nunca vou me esquecer daquele dia, assim, daquela sala gelada da ultrassom. E eu via aquela imagem na tela e eu via só um buraco preto, sabe? Não tinha nada ali. Eu não entendia muito, né? E a médica me perguntou, você sabe o que é isso? Você sabe o que está acontecendo? E quando ela falou isso, eu já entendi o que era. Porque se fosse uma notícia boa, ela não ia tentar falar assim com meias palavras. E ali ela explicou o que estava acontecendo. Ali mesmo eu comecei a chorar. Ele disse que ficou um pouco desesperado, que ele não sabia o que fazer. E quando a gente saiu daquele lugar, a gente foi orar a Deus. Eu falei, amor, vamos... Aí, na verdade, ele falou, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Porque independentemente das circunstâncias, né? Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Ele continua sendo o Senhor da nossa casa. E eu nem pensei por nenhum momento vou abandonar Jesus, porque eu entendi já que eu não tenho para onde ir. Eu encontrei no Senhor tudo que eu preciso, então nenhum outro lugar vai satisfazer a minha casa, a minha família. Né? Então a gente orou ali naquele dia, oramos ao Senhor, agradecemos Ele pelo privilégio de ter tido um filho, mesmo que Ele tenha levado para si. E continuamos a nossa vida. E eu continuei nessa casa, continuei servindo ao Senhor, amando o Senhor. Só que por um período, gente, meu coração ficou como o de Ana, amargurado. E eu sem perceber, eu fui me frustrando com Deus. Mas eu continuava amando, continuava servindo ao Senhor, continuava fazendo minha célula, cuidando de pessoas, discipulava. Realmente, assim, eu continuava nos caminhos de Deus, mas meu coração ficou, como eu falei para vocês, preguiçoso em buscar a presença. Eu me entregava só pela metade, mas quando eu tinha oportunidade, assim, de me entregar mais profundo, eu fugia. Eu não sei, assim, de fato, o porquê isso aconteceu, mas eu creio que, não sei se vocês conhecem a história de Neemias. Neemias, quando construiu os muros, faltava só a porta, o inimigo veio lá e falou, Neemias, desce aqui. Né, vem aqui. E Neemias sabia que ali era uma armadilha do inimigo dele contra a vida dele. E ele falou assim, não vou, estou preparando uma grande obra. E faltava só as portas para colocar. Mas no meu caso, quando o inimigo bateu a minha porta, né, e falou, vem aqui, eu desci aquele lugar. Né, e eu fui lá por curiosidade, saber o que ele queria. E nisso, né, quando eu baixei a minha guarda, por isso que é muito importante, gente, quando você alcançar algo no Senhor, quando você estiver vivendo algo no Senhor, não baixe sua guarda nunca. Como a pastora falou ontem, isso é uma guerra constante pela nossa alma, é uma guerra constante nossa para estar na presença de Deus. Então, o tempo todo vamos estar nessa guerra. Então, não baixe sua guarda. Eu baixei a minha guarda e comecei a cobiçar as coisas desse mundo e achar que as coisas desse mundo iam me satisfazer. Então, eu ficava o dia todo, gente, nas redes sociais, olhando a vida das pessoas, olhando as coisas, e ficava me comparando, falava, essa pessoa deve ser tão feliz. E às vezes era gente que nem servia a Deus, eram pessoas que nem conheciam a Deus. Então, assim, olha o nível que a gente chega, se comparar a um ímpio, né, como Asaf, no Salmo 73. Ele se comparou ao ímpio, ele viu a vida do ímpio e achou que a vida do ímpio era muito melhor que a vida dele, que estava ali na presença de Deus. Né? Então, eu olhava a vida das pessoas e falava, essa pessoa é tão feliz, tem 3 filhos, né, tem tudo que ela quer, vive viajando, faz tudo que dá na telha, não precisa dar satisfação para ninguém, viaja para onde quer. Eu ficava pensando essas coisas, não precisa ir para Tadel, não precisa ir para GD, não precisa fazer nada disso. Ela vive a vida dela. E eu comecei, né, a cobiçar isso. Olhava para essas coisas, achava que era aquilo ali que ia me satisfazer. Né? E meu coração foi ficando preguiçoso para buscar a presença de Deus. E eu cumpria o meu dever de cristã, né? De fazia meu devocional, lia meu capítulo da Bíblia, fazia assim como dever, mas não me aprofundava no que realmente importava. Né? E eu lembro que em janeiro desse ano, no Descende, eu acho, eu estava assistindo com meu esposo, e o pastor Paulo Mazzoni, acho que é esse o nome dele, ele fez uma oração, e aquela oração tocou muito meu coração. Mas eu creio que já era o próprio Espírito Santo, assim. Eu sentia que eu estava errada, gente. Eu sentia que havia algo errado em mim. Né? E o pastor Paulo Mazzoni, ele fez uma oração simples, mas eu disse, é isso. E ele falou que um dia ele chegou diante de Deus, ele percebeu que tinha muita coisa errada no coração dele. E ele disse que chegou diante de Deus e falou, Senhor,
eu não quero que nada mais fique entre eu e o Senhor. Nada mais, nem minha esposa, nem meus filhos, nem nada nesse mundo, nada fique entre eu e você. Sabe, vai ser só eu e o Senhor para o resto das nossas vidas. E ele disse que fez aquela entrega para o Senhor. E ele orou, entregou aquele momento para Deus e ele disse que mudou completamente a vida dele. Eu falei, é isso que eu preciso. Tem muita coisa entre eu e o Senhor. Talvez você está aqui hoje, tem muita coisa entre você e o Senhor e você talvez nem percebe. E você às vezes nem se tocou ainda que existem coisas que estão ali afastando da presença de Deus, sabe? Então, naquele momento eu fiz aquela oração, naquele dia eu excluí todas as minhas redes sociais. Eu falei, eu não olho mais nada disso aqui. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou buscar a presença de Deus, eu vou encontrar de novo a presença de Deus, eu vou me apaixonar de novo pelo Senhor. E coincidentemente, eu acho que umas 2 semanas depois, a gente teve o café com as mulheres aqui na igreja, a pastora deu uma palavra sobre isso, sobre buscar, sobre ir mais profundo em Deus. Eu falei, é isso, eu preciso disso. Né? E eu comecei, gente, nessa busca, não é fácil. Não é fácil você, nessa guerra, é uma guerra mesmo, né? E não é fácil você buscar a presença de Deus, você ter prazer na presença de Deus, porque parece que você fica lutando e alguma coisa está ali lhe puxando para trás. Eu sentia assim, exatamente, eu falava, Deus, eu sinto como se tivesse alguma coisa me puxando, mas eu não desisti. Eu lembro que naquele dia que a pastora falou comigo, eu falei, eu vou fazer um propósito, 15 dias. E meu propósito não era... Porque ultimamente eu estava fazendo assim, fazia um propósito pelos meus filhos, eu quero ter filhos. Ou fazia um propósito que eu quero comprar uma casa nova. Era assim, os meus jejuns eram muito interesseiros. E eu falei, Deus, eu não quero nada. O Senhor não precisa me dar nada, se o Senhor não quiser me dar filhos também. Eu estava assim, meu coração já estava muito conformado, que era o tempo dele. Eu falei, Deus, essa vez eu vou fazer um propósito, um jejum de 15 dias. Para te encontrar novamente, para ter prazer no Senhor novamente, para me apaixonar pelo Senhor novamente, é isso que eu desejo, sabe? E eu fiquei ali 15 dias nesse propósito, foram 15 dias que realmente marcaram a minha vida. Eu tive encontros assim com o Senhor que eu nunca vou esquecer. E teve um dia em específico que o Senhor me levou a orar pelos meus filhos. E eu sabia que foi esse desejo de ter filhos que despertou esse meu afastamento de Deus, sabe? E eu fiquei até com medo de orar. Eu falei, Deus, eu não vou orar por isso, porque o Senhor vai achar que eu estou por interesse aqui, orando. E eu não estou, de verdade, eu não estava orando por interesse. Eu queria mesmo, era encontrar o prazer nele de novo, era me apaixonar por ele de novo. É como diz o salmista, eu queria me deleitar na presença dele, sabe? Eu queria ter prazer novamente na presença dele, porque eu já tinha experimentado esse lugar e eu sabia que é o melhor lugar que eu poderia estar, né? E ali Deus, Espírito Santo, eu senti assim, dele me levar para orar, e eu orei pelos meus filhos, e eu disse assim, Deus, independentemente se o Senhor me der meus filhos agora, se o Senhor não me der os meus filhos, se o Senhor me der meus filhos só, enfim, daqui a muitos anos eu vou te amar, sabe, minha casa vai te amar, eu vou ser feliz na tua presença, eu vou te servir, eu vou te adorar. Sinceramente, eu falava isso para o Senhor. E, gente, já tô finalizando. Nem consegui ver tudo que eu vou contando e acaba que o tempo vai passando, né? Mas, por incrível que pareça, nos 15 dias, durante esses 15 dias de jejum, encerrou numa quinta-feira, eu lembro muito bem. Uma quinta-feira que a gente viajou, eu e meu esposo, e era o dia que era para a minha menstruação descer, né? E atrasou, só que atrasava muito, né? Atrasava muito, e eu falei, eu não vou ficar pensando nisso, porque eu estou em outro propósito, eu estou, né, em outro objetivo de vida, isso aqui não vai mais roubar não vai mais me roubar da presença de Deus. Senhor, não quero nem pensar nisso, não quero pensar nisso de forma alguma. E atrasou quinta, atrasou sexta, atrasou sábado, aí eu adoeci, meu esposo, não sei se vocês sabem, ele compete, né, e ele falou, tu tá doente, tu vai me passar a doença. E eu não posso, porque amanhã eu vou correr, ele ia fazer uma prova que ele ia correr, andar de bike, ia nadar. Ele falou, toma um remédio. Gente, aí eu fiquei naquela, né? Meu Deus, mas está atrasado. Então, vou só fazer um teste para desencargo de consciência, né? Assim, porque não tem nenhum problema. Mas eu sabia, gente, que eu falava assim, não é agora. Eu creio que não é agora, porque Deus está trabalhando na minha vida, né? Deus está gerando em mim de novo aquela paixão. Então, eu creio que quando Deus alinhar o meu coração,
de novo, talvez eu possa vir a pensar nisso. E, gente, para a glória de Deus, deu positivo. Bota a foto aí, Mirelle. Olha aí, gente. Ai, gente. E eu entendi. Não sei se vocês... Essa fotinha é bem no comecinho, eu já estou de 3 meses, para a glória de Deus. E são gêmeos, gente, porção dobrada. Ai, a gente ficou muito feliz. Deus é muito bom, né? E eu lembro que quando eu fiz o teste, eu fechei até meu olho, eu falei, Deus, não quero nem ver. Eu não quero nem ver, porque isso não vai me entristecer mais, isso não vai mais roubar a minha alegria, não vai mais roubar aquilo que eu tenho no Senhor. Aí eu lembro que eu botei lá no potinho, eu falei, eu te amo no sim e no não, Senhor. Eu te amo no sim e no não, se for não, eu te amo ainda mais. E aí quando eu abri o meu olho, estava lá positivo. Eu disse, meu Deus, eu fiquei chocada. E meu esposo tinha saído, ele estava na competição, aí eu mandei logo mensagem para a Nayara, eu falei, amiga, pelo amor de Deus, olha isso. E aí nós ficamos muito felizes, muito mesmo, né? Mas é assim... mesmo diante disso, mesmo diante dessa grande bênção que o Senhor nos deu, sendo 2, cadê Kessia, gente? Eu queria honrar a vida dela, ela toda vez que ela me olhava aqui na igreja, ela falava, mãe de 2, profetizava sobre a minha vida. E por isso que é ótimo ser igreja, gente, é bom ser igreja, porque as pessoas sonham junto com você. Mas assim, gente, mesmo diante disso, a mensagem que eu queria deixar hoje é, para que a gente encontre realmente o prazer no Senhor. Hoje eu tenho meus filhos, estou gerando, né, um grande sonho nosso, gerando um milagre do Senhor. Mas desde o comecinho eu falei, Deus, eu já entendi que isso aqui não é tudo na minha vida. Eu amo os meus filhos, mas sempre que eu vou orar ao Senhor, parece assim que mudou algo no meu coração. Realmente mudou algo mesmo. Meus filhos não são a minha prioridade, o meu esposo não é a minha prioridade, sabe? O meu trabalho, até mesmo o meu serviço na igreja não é mais a minha prioridade. A minha prioridade é encontrar o meu prazer no Senhor, sabe? Nessa guerra, eu falei ontem, Jesus, nessa guerra, o Senhor será vencedor, não somente na minha vida, mas na vida dessas mulheres que estão aqui. Eu orei muito por isso ontem. Eu falei, Deus, que elas não lembrem de nada que eu contei, mas que elas lembrem de uma coisa, sabe? Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso encontrar prazer no Senhor, eu preciso encontrar isso que Paulo fala, eu estou satisfeito em qualquer circunstância, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho tudo que eu preciso. Sabe, que a gente encontre o mesmo prazer que Ana encontrou no 1 Samuel 2, que ela fala, minha alma está alegre no Senhor, mesmo que ela tenha entregado como sacrifício o seu filho, mesmo que ela tenha entregado tudo que ela tinha, ela continuava satisfeita em Deus. Então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, sabe, que a gente encontre esse contentamento no Senhor, que a gente encontre esse prazer, essa alegria, essa satisfação em Deus. E se há algo nessa manhã, se há algo que veio na sua mente, sabe, que você percebe, não, isso aqui está me afastando de Deus, isso aqui está entre eu e o Senhor, sabe, se entregue, faça essa oração de entrega, de sacrifício, e fale ao Senhor, Deus, eu não quero que nada mais fique entre eu e o Senhor, sabe, que esses dias de conferência sejam dias realmente que Deus marque a sua vida e que mude completamente a sua história. O Senhor mudou completamente a minha história, agora sou mãe de 2, né, não tinha nenhum, agora tenho 2. E o Senhor mudou completamente a minha história, né? Mas eu creio que não foi porque eu busquei ter bênçãos, não. Foi porque eu busquei o deleitar no Senhor, né? Salmos fala que deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, assim, eu entendi isso mesmo. Eu falei, Deus, é isso que eu quero. Os meus filhos vão entender isso. Eles vão nascer conhecendo essa história. Eles vão nascer sabendo que eles precisam vencer a guerra pela presença de Deus. Eles vão nascer sabendo disso. O meu esposo está nessa guerra também. E eu creio que a nossa casa, a nossa família entenderá e ouvirá esse testemunho, sabe? E encontrará esse prazer no Senhor. Eu queria que vocês ficassem de pé, já me passei só uns minutinhos. Eu queria que você ficasse de pé essa manhã. E aproveite esse momento aqui, gente, aproveite esse tempo
né, na presença de Deus, para realmente você se dedicar totalmente ao Senhor, sabe? De liberar do seu coração aquilo que te prende, aquilo que ainda afasta você do Senhor. Eu sei que as coisas desse mundo, elas são realmente, parece que elas brilham mais. Sabe quando você compra uma bijuteria e parece que ela, até um diamante, que ela brilha tanto, meu Deus, isso aqui está brilhando demais, parece até um diamante, mas não é. Se você ver, daqui a pouco vai empretar, né, não vai mais nem funcionar mais, não vai mais prestar para nada e você vai ter que jogar fora. Assim são as coisas desse mundo. E as coisas de Deus são como um diamante. É difícil você ter, porque é caro, você precisa pagar um preço, mas vale muito a pena. Dura toda a vida, dura todo o tempo, né? Então, busque pelo Senhor essa manhã, se entregue totalmente a Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos, vamos só orar para finalizar. Amém. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom conosco. Obrigada porque o Senhor é um Pai presente.